Olá, acompanhantes da Chapuri, que faz esse trabalho socioambiental tão bom. Eu sou Roberto Malvese, Gogó, moro em Juazeiro da Bahia, trabalho com as pastorais sociais, a pastoral da terra, a pastoral dos pescadores, e sou assessor da Comissão de Ecologia Integral da CNBB e também da Rede Eclesial Panamazônica. Vamos conversar um pouquinho sobre a água hoje, a água como um direito também ao saneamento, né? O que são coisas muito próximas, intimamente ligadas. Nós temos sede, queremos água limpa e livre para beber, molhar o corpo, lavar a alma nessa água e assim viver. Nós temos sede, queremos água limpa e livre para beber, molhar o corpo, lavar a alma nessa água e assim viver. Pois é, a água é um elemento fundamental da vida, a gente sabe disso. Os hidrólogos, o pessoal que lida muito com a água, diz que a água tem múltiplos usos. E nós que somos militantes sociais, das pessoas que têm falta de água, que têm falta de saneamento, costumamos dizer que a água tem múltiplos valores, né? Você apenas não usa água para beber, para tomar banho, para lavar prato, na indústria, na irrigação, na agricultura. Você tem esses múltiplos usos, é verdade. Mas sem água você não vive. Então, o valor biológico da água. Nenhum ser vivo sobrevive sem a água. O valor social da água. Quem não tiver uma água limpa para beber, para poder usar, para poder manusear no seu dia a dia, passa mal, né? Fica doente, morre, né? Tantos lugares do mundo onde as pessoas não têm acesso à água, né? A água tem um valor também que a gente diz religioso. Várias religiões usam simbolicamente a água nos seus ritos, nos seus rituais. Valor de lazer, né? Quem é que gosta de ir para uma praia suja, poluída? Ninguém. Quem é que gosta de nadar, de ver um rio poluído? Ninguém. A gente quer ir para uma praia bonita, a gente quer ir para uma praia limpa, onde a gente possa entrar, tomar um banho, e um banho de mar, um banho de rio. Esses banhos nos revigoram, eles fazem bem para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, além dos chamados múltiplos usos, a água tem múltiplos valores. E a gente diz que a água é um direito humano. Quer dizer, toda pessoa humana tem direito à água. A água é um bem comum que está na natureza. E se você tem fé, é uma dádiva divina. É um dom de Deus, né? Não é propriedade particular de ninguém, de nenhuma pessoa. E a gente diz ainda mais. A gente diz que, além de ser um direito humano, é um patrimônio de todos os seres vivos, de todo o ambiente, inclusive do planeta Terra, que tem direito aos seus mares, né? Aos seus rios, aos seus aquíferos, aos seus ciclos das águas. Você não tem como imaginar a Terra sem água. Se você quiser ver a Terra sem água, é só olhar para essas fotografias de Marte, que essas sondas estão nos enviando, e você olha para aquilo, é um deserto. Basta você olhar para umas fotografias que vêm de Vênus, cuja temperatura lá é 400 e tantos graus centígrados na superfície rochosa. Não tem vida, é impossível, né? A não ser, talvez, na atmosfera. Mas, do jeito que nós conhecemos a vida, esse ambiente todo que nós conhecemos na Terra e do qual nós somos parte, até porque a água está na gente, o nosso corpo tem cerca de 70% de água. Dizem que um bebê, quando nasce, então, é cerca de 90% de água, né? Então, tudo isso nos dá o rumo, nos dá o indício do valor da água como um valor de um direito humano, como um patrimônio de todos os seres vivos, de todo o ambiente e do planeta Terra. Isso é um elemento fundamental. Sem a água, a vida não acontece. Pelo menos da forma como a gente conhece na Terra. Pode ser que em outros lugares a vida se realize de outras formas, nesse universo praticamente infinito, com bilhões de galáxias, com bilhões de planetas, e que a vida lá tenha se feito de outras formas. Mas a que nós conhecemos aqui no nosso planeta é essa,
Então nós precisamos fazer essa defesa da água. Aí isso vem as lutas que a gente faz pela água. A gente faz a luta pela preservação dos nossos rios, pelo nosso ciclo das águas, pelos nossos aquíferos, pelos nossos mananciais, não é? E o Brasil tem uma particularidade muito específica. Grande parte do nosso ciclo das águas, ele começa, é claro, como todo o ciclo das águas, mas na linha do Equador, onde o sol bate, né? E a água do mar evapora. E aí então, soprado pelos ventos, esse vapor de água é empurrado para os continentes. São as chuvas. Mas quando passa em cima da Amazônia, começa a chover. E aí tem um detalhe, começa a chover, mas os chamados rios voadores, que é esse vapor de água, não perdem força. Pelo contrário, parece que ganha mais água ainda. Então os cientistas não sabiam explicar o que tinha aí. Agora descobriram. As árvores da Amazonas, elas buscam água lá na raiz, né? Fazem passar pelo seu tronco, pelos seus caules, pelas suas folhas, aí elas suam, evaporam, a gente chama evapotranspiração esse processo, e jogam mais água na atmosfera. Dizem que uma árvore como a samaúma chega a botar 1.000 litros de água por dia na atmosfera. E aí então, empurrado pelos ventos, esses rios voadores vão na direção dos Andes, mas chega lá tem uma montanha, eles não podem passar, então eles voltam e descem naquela linha de Mato Grosso, na linha do Planalto Central, aí passam por São Paulo, passam pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chegam até Buenos Aires, Uruguai, Paraguai, Assunção. Então, grande parte das chuvas que caem sobre o território brasileiro só acontece porque passam pela Amazônia. Daí a grande importância da Amazônia nesse ciclo das águas. Por isso que a gente não pode derrubar a Amazônia, porque se derrubar a Amazônia, a gente acaba com o ciclo das águas brasileiras. Pelo menos grande parte dele. Só ficaria essa faixa do litoral, que é estreitinha, uma faixa de uns 100 quilômetros aí, quando os ventos empurram para o continente, mas depois perdem força, como é o caso do agreste pernambucana, que cai no sertão, é o questão Sergipe, que chega até mais ou menos Propriá, Bahia, que chega mais ou menos até Feira de Santana, daí para frente a chuva perde força, né? Porque não tem a floresta para você injetar mais água. E aí um detalhe, nos outros lugares do mundo, sobretudo na região sul do Brasil, até Buenos Aires, se você olhar, você tem desertos. Do lado de lá dos Andes, você tem o deserto do Atacama. Na África, você tem o deserto da Namíbia. Na Austrália, você tem o deserto da Austrália, nessa latitude. E por que no Brasil, nessa região, chove tanto? A única explicação que tem é porque existe a Amazônia. Então, as águas que vêm da Amazônia abastecem também o Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e abastecem, inclusive, Buenos Aires, né? Daí a nossa grande cuidado com a Amazônia. E depois o Cerrado, porque o Cerrado recebe essa água da Amazônia e funciona como uma caixa d'água. Então, os grandes aquíferos brasileiros, o Guarani, o Urucuia, o Bambuí, que abastece o São Francisco, como o Urucuia, sem eles, a gente não tem São Francisco. Então, vejam bem a importância da água, mas a importância do ciclo das águas, né? Sem falar que a gente não deve poluir, sem falar que a gente deve cuidar dos nossos mananciais, sem falar que a gente não pode privatizar um bem que é de todos, né? Isso é você tomar nas tuas mãos não só a água, mas você tomar nas tuas mãos o controle da vida das pessoas, a existência das pessoas, o direito delas viverem e o direito de você, aquele que privatiza, matar alguém de sede, né? Então, esse é o nosso cuidado que a gente deve ter com as nossas águas, lembrando desses fatores fundamentais. E a defesa dos nossos mananciais, dos nossos rios, de tudo aquilo que é importante para nós e para todos os seres vivos. Para defender o rio, eu viro carranca. Para defender o rio, eu viro a mãe d'água. Para defender o rio, eu viro o nego d'água. Eu viro uma serpente, eu viro assombração. Eu faço o meu ninho em cada coração, fecundando as matas, polinizando a flor, ciliando os rios, feito um beija-flor, beija-flor.
pra defender o rio. Eu viro carranga pra defender o rio. Eu viro a mãe d'água pra defender o rio. Eu viro o ego d'água. Paz e bem.